Existe algo curioso sobre os dons espirituais que nos deixa sempre numa tensão. Eles não são talentos comuns, nem habilidades adquiridas por esforço. Não podem ser forçados, nem controlados, e tampouco compreendidos totalmente. Os dons vêm como relâmpagos, silenciosos às vezes, mas sempre carregando algo que não nasceu em nós. O dom de visão é talvez o mais desconcertante de todos. Ele não se trata apenas de ver coisas. Syria, facil se faz. Não se limita a imagens, símbolos ou sonhos. Vai além dos olhos fechados e do véu entre os mundos. O dom de visão é a habilidade de perceber realidades que estão tão perto quanto o ar, mas tão ocultas quanto um tesouro escondido no campo. É como se Deus nos entregasse uma lente especial. Uma lente que não amplia o que já está visível, mas revela aquilo que o olhar comum jamais enxergaria. E essa lente não é ativada por comando humano, mas pela vontade do próprio Espírito Santo. Se você está buscando crescimento espiritual e quer aprofundar sua fé com insights poderosos de C.S. Lewis, na descrição do vídeo tem um devocional. Nele você se aprofundará na comunhão com Deus. 30 dias de reflexões transformadoras. Versículos para fortalecer sua caminhada. Orações para te guiar todos os dias. Desafios práticos diários para lhes acender a chama do Espírito Santo. Baixe agora e comece sua jornada rumo a uma fé mais profunda. Clique no link na descrição e garanta o seu. Imagine uma criança com um microscópio. O mundo à sua volta parece o mesmo, mas de repente ela vê uma gota de água se transformar em um universo vivo. Assim é com o dom de visão. O que para muitos é apenas um culto, uma pessoa, uma noite de oração. Para o que tem o dom, é um palco onde anjos se movem, correntes são quebradas e o invisível se dobra diante do nome de Jesus. Mas o dom de visão não se manifesta sem propósito. Não é dado para espetáculo, nem para curiosidade. Ele é uma convocação para servir. Quando alguém é tocado por esse dom, está sendo chamado para cooperar com o céu em tempo real. E aqui começa o que mais assusta. Ter o dom de visão é também carregar o peso da revelação. Porque quem vê mais é também responsável por mais. O que os olhos naturais ignoram, o vidente carrega no espírito. Ver é um privilégio, mas também um fardo. Aos olhos de muitos, o profeta Eliseu apenas via servos, inimigos, crises. Mas quando o moço dele se desesperou, Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E naquele instante, uma montanha cheia de cavalos e carros de fogo apareceu ao redor. Eles sempre estiveram lá, mas não eram visíveis até que o dom abrisse a percepção. O dom de visão é como acordar dentro de um sonho e perceber que, na verdade, você esteve dormindo o tempo todo. É como se, por um breve momento, a realidade visível fosse rasgada por um dedo divino, e você visse o mundo como ele realmente é, espiritual, vivo, em conflito e cheio de glória. Essa visão não vem por mérito, mas por graça. Deus dá a quem Ele quer, no tempo que Ele deseja. E não pense que ela virá como algo confortável. Às vezes, é perturbadora. Às vezes, é gloriosa. Em muitas ocasiões, os homens e mulheres que receberam visões caíram como mortos diante da presença que os tocava. Não é apenas uma questão de enxergar imagens. O dom de visão envolve sentir atmosferas, discernir intenções, ver por trás dos sorrisos, perceber os movimentos do reino das trevas e também os toques discretos do céu. É andar no mundo com olhos do espírito mais abertos do que os olhos do corpo. Por isso, quem possui esse dom precisa de oração constante. Porque a tentação de confiar na própria percepção é grande. Mas o dom só funciona quando está submisso. O Espírito Santo é o autor da visão, e sem ele, qualquer dom se torna confusão. Muitos que recebem o dom de visão pela primeira vez ficam confusos. Não sabem o que fazer com o que veem. Tentam compartilhar e são desacreditados. Tentam calar e se sentem em conflito. Mas o amadurecimento vem com o tempo. Deus não dá visões apenas para que sejam vistas, mas para que sejam compreendidas e direcionadas. O profeta Abacuque disse: Sobre a minha torre de vigia me colocarei, e estarei atento para ver o que o Senhor me dirá. Essa frase carrega um segredo. Ver e ouvir no Espírito são coisas que caminham juntas. Às vezes, a visão vem como imagem. Outras vezes, como discernimento profundo. E há momentos em que ela é acompanhada de uma voz clara e direta.
Não se trata de mérito. Trata-se da entrega. O dom de visão só floresce onde há pureza no coração e disposição para obedecer, mesmo quando o que se vê é difícil de suportar. Ver é perigoso para quem não está disposto a se posicionar. Porque, ao ver, você já não pode mais fingir que não sabe. E é por isso que o dom de visão é tão precioso. Porque ele não só revela o mundo espiritual, mas nos chama a viver como cidadãos do céu, mesmo enquanto ainda caminhamos pela terra. O dom de visão não é algo que apenas acontece com o corpo, como um reflexo nos olhos ou um tremor nas mãos. Ele toca a alma, afeta os pensamentos, sensibiliza o espírito. E mais do que ver imagens ou cenas do mundo espiritual, é como se o próprio coração de Deus tocasse o seu por um breve instante. Aqueles que são visitados por esse dom jamais permanecem os mesmos. Há uma mudança sutil, porém profunda. É como se seus olhos tivessem sido lavados por algo invisível. Eles passam a enxergar além da aparência, além das palavras, além dos gestos. E o que para muitos é normal, para quem tem o dom se torna revelação. Certa vez ouvi dizer que quem vê o invisível jamais consegue se contentar com o superficial. E é verdade. O dom de visão desperta uma fome que o mundo não pode saciar. A pessoa começa a buscar mais, perguntar mais, desejar mais da presença de Deus, porque agora já provou do que está por trás do véu. Mas é importante dizer, o dom de visão não é sobre espetáculo. Não é para performance, nem plataforma. Não é para provar que alguém é mais espiritual do que outro. Isso seria um abuso da graça. O dom de visão é um convite à humildade. Deus permite que alguém veja para que esse alguém ame melhor, ore com mais fervor e interceda com mais precisão. Os profetas da Bíblia muitas vezes viam com dor. Jeremias chorava. Ezequiel caía prostrado. Daniel jejuava e perdia o apetite. João, o apóstolo, quando teve visões no Apocalipse, caiu como morto. Porque o que se vê com os olhos do Espírito nem sempre é leve. Às vezes é glorioso. Mas, muitas vezes, é um fardo a ser carregado com temor. Ver não é apenas para contar. É para suportar, processar e, muitas vezes, guardar até que Deus diga, agora fale. Muitos que possuem o dom erram aqui. Falam cedo demais. Compartilham o que deveriam interceder em silêncio. Ou tentam interpretar o que só o Espírito pode esclarecer. E, nesse ponto, o dom exige disciplina. Porque assim como uma espada afiada, se for usada com imaturidade, pode ferir ao invés de proteger. O tempo ensina. A oração alinha. A maturidade espiritual revela o momento de calar e o momento de falar. O dom de visão também tem níveis. Em alguns, ele se manifesta por sonhos espirituais. Em outros, por vislumbres em momentos de oração. Há aqueles que veem anjos, movimentos celestiais, estratégias do inimigo. Outros sentem com nitidez o que está acontecendo em determinado ambiente. E há os que têm visões tão claras como se estivessem assistindo a uma cena viva diante de seus olhos. Mas, seja qual for a forma, o foco é sempre o mesmo: glorificar a Deus, servir ao próximo e edificar a igreja. Se a visão não cumpre esses três propósitos, então não está sendo usada com sabedoria. É interessante como o dom de visão, muitas vezes, se manifesta de maneira inesperada. Moisés viu a sarça ardente enquanto apenas cuidava das ovelhas. Isaías teve sua visão do trono de Deus durante um luto nacional. Pedro teve uma visão durante um momento de fome. Isso nos mostra que Deus revela quando quer, do jeito que quer, sem aviso prévio. Por isso, quem deseja operar nesse dom deve estar sensível o tempo todo. O dom não tem interruptor. Não se ativa por comando humano. Ele flui em ambientes de rendição. Ambientes onde a presença de Deus é mais desejada do que a própria visão. E há algo ainda mais profundo. Às vezes o dom de visão não serve para você entender, mas apenas obedecer. Nem toda visão vem com explicação. Muitas são sementes plantadas em silêncio. Outras são apenas revelações de coisas que você deve interceder e nunca expor. Deus testa a fidelidade de quem vê, dando a esse vidente partes do que ele mesmo vê. E isso é sagrado. O dom de visão também prepara os filhos de Deus para tempos difíceis. Ele alerta, mostra ciladas, revela armadilhas que olhos naturais não perceberiam.
E muitas vezes, ao obedecer a uma visão, evitamos quedas que jamais saberíamos que estavam à nossa frente. No entanto, talvez o aspecto mais bonito desse dom não esteja no que se vê, mas no que se sente quando se vê. Porque há visões que não apenas mostram o céu, mas nos fazem lembrar de onde viemos. E quando alguém vê a glória de Deus, ainda que por breves segundos, algo dentro de si clama: esse é o meu verdadeiro lar. É por isso que, para os que carregam o dom de visão, a saudade do céu cresce. Eles têm a impressão de que já estiveram lá, de que já viram aquela luz, de que já ouviram aquela voz. O dom de visão é uma marca deixada pelo Eterno no espírito do homem, dizendo: eu te mostro o invisível para que você jamais se acomode no visível. E assim, pouco a pouco, quem tem esse dom vai aprendendo a andar entre dois mundos. Pisando na terra, mas olhando o céu. Tocando o que é físico, mas sendo movido pelo que é eterno. Carregando revelações, mas caminhando com humildade. Vendo o que os outros não veem, mas amando como se nada tivesse visto. Esse é o dom de visão, uma herança do céu que nos treina para viver como estrangeiros em um mundo que não é o nosso. E quando ele for usado com temor, com sabedoria e com amor, ele será uma das maiores armas do reino, e uma das mais doces provas de que Deus ainda fala com seus filhos. E se você deseja ir ainda mais fundo em sua comunhão com Deus, temos algo especial preparado para você. Na descrição do vídeo há um material incrível que pode trazer propósito e direcionamento para cada dia de sua semana. Ele foi pensado para ajudá-lo a construir uma vida de oração consistente e uma fé fortalecida. Não deixe de conferir. Pode ser exatamente o que você precisa para viver uma transformação completa.